Sim, olha o cenário dela. Ai, meu Deus, que felicidade que eu tô. Então, hoje a gente vai falar sobre comparações. Mas antes de entrar no assunto num geral, eu queria colocar pra vocês a reflexão do porquê que nós fazemos isso. Eu coloquei algumas questões aqui que eu levei em consideração. Nossa, vocês estão altos, né? Calma. Assim, tá melhor? Acho que tá. Bom, infelizmente, nós vivemos numa época em que tudo que é valorizado é o vencer na vida, que no caso seria vencer financeiramente, eu imagino, né? Ser feliz, ser, nossa, ter o carro do ano e eu sou uma pessoa super feliz com a minha vida perfeita. Isso que é o que é, né, valorizado hoje em dia e também aquela questão de estar constantemente produzindo alguma coisa. No último vídeo daqui que eu falei sobre o livro do Kafka, Metamorfose, eu falei sobre isso também, sobre o fato de que você não estar mais produzindo significa que agora você é inútil para a sociedade. Gostou? E, obviamente, que é uma coisa assim, não muito saudável pra gente, né? Convenhamos. E tá bom, mas vamos lá. O que que é a gente se comparar? Porque muita gente fala, ah, não, eu só me inspiro em fulano de tal, eu não me comparo com aquela pessoa. Será mesmo? Será, meu amor? Porque assim, acho que não. O que que eu imaginei? Eu imaginei que a inspiração, no caso, é quando você pensa, pô, pessoa da hora pra caramba, parabéns. Só que aquilo não faz mal pra você. Porque você só pensa, nossa, que incrível. Essa pessoa é maravilhosa. Um dia eu quero ser como essa pessoa. Mas você não tá se comparando falando assim, nossa, por que que aquela pessoa é daquele jeito e eu não consigo ser daquele jeito? Estão me entendendo? Estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Então vamos aos exemplos, né, família? Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre mim agora. As minhas comparações sempre foram em questões mais acadêmicas, mas não no sentido, ai, por que que eu sou boa em português e essa pessoa é boa em matemática e eu não consigo ser boa em matemática? Não. É no sentido de que eu nunca fui aquele tipo de criança que pensava, nossa, eu quero ser veterinária quando eu crescer. E foi isso a minha vida inteira. Ou eu mudei umas 2 ou 3 vezes. Não, eu sempre fui a criança que não tinha ideia do que fazer. Gente, vocês não estão entendendo. Desde, não sei, desde quando eu me entendo por gente, né? Que a gente começa a pensar, nossa, eu sou um ser humano, eu existo em sociedade. Eu não sei o que eu quero fazer. Tipo, vocês têm noção do quanto que isso é sufocante. Hoje em dia eu faço psicologia, eu gosto muito do meu curso, mas assim, se eu vou seguir, não sabemos. E assim, hoje em dia eu sou um pouquinho mais bem resolvida com isso, antes nem tanto. Não estou completamente sarada, mas. Sarada? Curada, é mais bonitinho. Não estou completamente curada, porém estou bem melhor do que antes. Então, se eu não seguir na carreira de psicologia, posso seguir na carreira de alguma outra coisa? Não sei, gente, eu não sei. E às vezes tá tudo bem você não saber, entende? Mas não vamos entrar nesse mérito. O mérito é que eu sempre me comparei com aquelas crianças que. Não, ou crianças ou adolescentes, enfim, pessoas que já sabem o que elas querem da vida delas. Então, pô, eu quero ser advogado, ter uma família, ganhar dinheiro, ter minha casa e é isso. Minha vida tá perfeita e viajar umas 2 vezes no ano. Gente, eu não sei o que é que eu quero. Não sei. Exatamente. Meninas, vocês, divas, iguais, né? A gente se entende. Então, sabe aquele momento, aquele surto no meio da madrugada que você quer fazer tudo, você quer ler todos os livros, ver todos os filmes e aprender todos os idiomas? Essa sou eu. 24 horas por dia. Então, você se comparar é uma coisa que te faz mal. Se inspirar é uma coisa que te faz bem. Eu imagino, né? Tem uma influenciadora que eu me inspiro muito nela, que eu gosto muito dos conteúdos dela, que é a Vivi Yunomi. Vocês devem conhecer, provavelmente. Assim, incrível. Eu me inspiro nela tanto como pessoa, como psicóloga também, que ela formou recentemente. Eu me inspiro nela como influenciadora, porque ela faz vídeos incríveis. Enfim, também me inspiro, gente, eu me inspiro tanto no meu professor
da faculdade, tem eu quero ser igual a ele quando eu crescer. Então vocês entendem que não é uma questão de comparação, não é uma questão de inveja, é uma questão de admiração. Tem uma diferençazinha. E eu acho que um dos principais problemas pra gente ter isso hoje em dia são as redes sociais. Gente, eu tive que falar delas. Eu sinto muito. Eu sei que todo mundo fala, eu sei, mas não dá, não tem que fugir. Não tem como fugir, gente, não dá. Vira e mexe, aparece aqueles vídeos pra mim, sabe, das pessoas correndo no campo ensolarado em uma fazenda na Suíça e você fica assim, meu Deus, a minha vida é um porre. Sim. Aí quando chega esse tipo de vídeo pra mim, eu entro em depressão. Depressão. E às vezes eu vejo pessoas viverem coisas maravilhosas, coisas incríveis, e eu fico assim, gente, o que eu tô fazendo da minha vida aqui? Por que eu não tô aproveitando a minha vida? E primeiro, né, que vamos falar do óbvio aqui, que às vezes o óbvio tem que ser dito. Eu adoro falar isso, né? Incrível. Todo vídeo meu tem essa frase, mas enfim. Primeiro que a maioria das coisas que estão ali são, tipo, 5 minutos da vida da pessoa. Segundo, tá cheio de efeito. Terceiro, tá roteirizado. Não vou entrar muito nesse mérito que eu vou falar agora. Nesse mérito? Não vou falar muito dessa tangente. Tangente? Mérito? Enfim, não vou entrar muito nesse assunto que eu vou falar agora, porque seria uma coisa mais abrangente que eu teria que falar aqui. Mas assim, convenhamos, a maioria dos vídeos que aparecem de pessoas sendo uau, felizes, que não sei o que, lá, pelo menos na minha For You, né, no meu Instagram, nas minhas redes sociais, são vidas de pessoas que moram em regiões, assim, que a qualidade de vida é melhor. Gente, a qualidade de vida numa Suíça da vida é infinitamente melhor do que uma chique-chique Bahia aqui no Brasil, né, gente? Convenhamos, assim, é um porre, é um saco, mas vamos nos contentar. Se contentar no sentido de que vamos fazer o que dá pra fazer de acordo com o que a gente tem, tá? Não é se contentar, pensar assim, meu Deus, eu vou desistir da vida, não vou mais estudar, não vou trabalhar, não vou fazer mais nada, porque não tem como eu chegar onde eu quero. Vamos interpretar. Então, assim, quando vocês... Eu sei que é difícil, tá? Eu sei que é difícil até porque eu, às vezes, não consigo fazer isso, mas é aquilo. Façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Lembre-se de que essas pessoas só estão mostrando a parte feliz da vida delas. Ninguém mostra né? E essa questão sobre as 24 horas de uma pessoa leva... Ai, meu Deus. Tá. Foi. E essa questão sobre as 24 horas da vida de alguém leva a gente também para a questão da subjetividade, que no caso seria cada um é de um jeito. Gente, como é que você... tá, vamos lá. Ai, me preparei agora. Vou dar um exemplo pessoal meu, tá legal? Desde criança, desde pequena, eu sempre tive muita insegurança com o meu cabelo, que hoje em dia é o maior símbolo da minha autoestima, mas enfim. Quando eu era criança, eu gostava de... Eu sempre acabava me comparando com as meninas de cabelo liso, e, consequentemente, na adolescência isso foi piorando, porque eu não sabia cuidar do meu cabelo. Minha mãe, na época, não tinha tanta noção assim, então ela cuidava do jeito que ela fazia, e normal, gente, acontece. E também não tinha muita essa informação, né? E aí, eis uma questão. Eu pegava uma pasta no Pinterest, eu criava uma pasta e escrevia cabelo, tá? E colocava referências de cor de cabelo, enfim. Mas, gente, eu salvava referências de mulheres de cabelo liso. Como é que eu ia me sentir bem com o meu cabelo? Como é que eu ia me sentir bem comigo mesmo, sendo que as referências que eu salvava eram referências de mulheres de cabelo liso? Gente, não faz sentido. Não quer dizer que uma pessoa se sobressai mais em alguma coisa que ela é melhor do que você. Até porque vai chegar algum momento que você vai se sobressair em outra coisa que essa pessoa não vai, que é impossível pra ela. Então, né? Eu queria trazer outra questão também sobre o dinheiro. Minha querida, meu querido, não adianta você querer se comparar com influencer, com cantores ou, enfim, pessoas milionárias que têm milhões na conta do banco, só na poupança ali,
você não tem. Eu também não tenho. É paia? Mas assim, fazer o quê? O que eu quero dizer é que se você não prestar atenção nas pessoas que você está seguindo, nos conteúdos que estão chegando para você, esses conteúdos vão fazer mal para ti. Então, toda vez que você abrir Instagram, toda vez que você abrir TikTok, você vai estar com a cabeça toda lascada. Porque, assim, como é que você vai se comparar com uma pessoa que tem 3 milhões de reais na sua conta e você não tem nem 3 reais direito, gente? E convenhamos, um salário mínimo hoje em dia, gente, não dá mal pra sair uma vez no mês. Se a pessoa mora sozinha, a pessoa paga aluguel, a pessoa tem conta de energia pra pagar, mercado. 1.001 coisas, não bate, né? Agora, um exemplo de vida meu também, que eu acho que eu tô falando muito de mim, mas tudo bem. Não tem como vocês falar comigo agora, né? Vocês vão falar nos comentários. Enfim, eu sempre quis fazer intercâmbio, a minha vida inteira. Sempre quis fazer intercâmbio. E hoje em dia, eu ainda não tive essa oportunidade. Eu vejo muitas pessoas da minha cidade, pessoas que eu conheço, pessoas na internet que tiveram essa vantagem na vida delas, essa oportunidade na vida delas. E pessoas também que batalharam bastante pra isso, com certeza. E hoje em dia estão lá vivendo o sonho da vida delas. Eu fico pra morrer. Assim, eu fico super feliz pela pessoa, óbvio. Parabéns, que bom, graças a Deus, né? Que bom, ó, gratidão. Mas eu fico assim, gente. Então, um dos meus objetivos, assim, o meu maior objetivo de vida é fazer um intercâmbio, é morar fora, é alguma coisa assim eu tenho que fazer, entendeu? Mas eu não tenho dinheiro, meus amores, eu tô juntando, claro, normal, mas assim, eu queria pra ontem, não dá pra ser pra ontem. E aí, com isso, vem aquele sentimento, né, de atraso. Porque eu tenho 20 anos. Eu vejo gente indo fazer intercâmbio com 16, 17. E aí eu me sinto assim, meu Deus, o que eu fiz de errado na minha vida? E não tem nada de errado. Minha querida Maria Clara, olha, eu colocando no meu espelho aqui falando comigo, não tem nada de errado com você, meu amor, não tem nada de errado. A questão é que essas pessoas tiveram a oportunidade antes de você e tá tudo bem, né? Então, sobre essa questão de assim, ai, fulano foi antes de mim, dê tempo ao tempo, tá bom? Dê tempo ao tempo, dê tempo ao tempo, dê tempo ao tempo, você tá me entendendo? Porque eu sei que todo mundo fala isso pra você que não é a hora, que não sei o quê, e às vezes não é, tá bom? Às vezes você não tá pronto, meu querido, às vezes o Deus, o universo, Buda, não sei o que você acredita, tá? Mas às vezes não tá na hora. Às vezes não tá na hora e tá tudo bem. Às vezes a gente fica, por que não tá na hora? Fica, mas não tem o que fazer, meu amor. Então, assim, se contente. Fora que eu sei muito bem que você tá se sentindo super atrasado, tá, na vida. Porque quem não sente, né? Como é que você está atrasado na vida, sendo que a vida é só sua, meu amor? Como é que você tá atrasado na vida, sendo que só você tá vivendo a sua vida? Não faz literalmente sentido nenhum. Nenhum. Você tem noção disso? Não é porque foi instaurado, foi padronizado na sociedade, no mundo que a gente vive hoje, de que você tem que sair da escola, direto para a faculdade, trabalhar, passar o resto da sua vida, constituir uma família, comprar uma casa, comprar um carro, passar o resto da sua vida trabalhando até os 60, 70 anos e depois acabou? Não quer dizer que é assim que foi instaurado, que é assim que precisa ser. Bom, eu andei pensando numa listinha de coisas que dá pra ajudar a diminuir essa comparação que você faz de si mesmo com outras pessoas. Lembrando, não sou nenhuma profissional e também sou completamente hipócrita. Então, assim, algumas coisas aqui eu posso não ter feito, mas na minha cabeça funciona. Então, assim, a primeira coisa que eu trouxe aqui seria o celebre pequenas conquistas. No caso, de você sentir gratidão e orgulho de você mesmo, de si mesmo, né? Eu confesso que pra mim é um pouco difícil, tá? É um pouco difícil esse tipo de situação, porque sempre que eu alcanço alguma coisa, eu sinto como se eu estivesse devendo. Então, não foi mais do que a minha obrigação. Não é muito saudável. Mas eu sempre tento celebrar, então, poxa, tava um mês difícil no trabalho, mas eu consegui entregar tudo a tempo.
Nossa, eu mereço uma paz, né? Eu mereço, não sei, um açaí, eu mereço dar uma saidinha, fazer alguma coisa. Gente, não precisa gastar dinheiro também. Você pode passar 1 hora fazendo o que você mais gosta no mundo, tocar violão, desenhar, colorir, fazer o que você gosta, só pra você. Só comemorar. Comemore as pequenas conquistas. Não comemore as grandes conquistas. Nossa, eu passei na faculdade. Nossa, eu consegui aquela viagem. Ai, eu consegui fazer isso, consegui fazer aquilo. Seja grato e tenha orgulho de si mesmo. Gente, sinceramente, às vezes a vida é tão difícil, às vezes a gente tá tão cansado, mas tão cansado que só levantar já é difícil. E eu sei bem disso, tá? Porque eu também passo por esse tipo de coisa. Então, assim, celebrem suas conquistas, não só as grandes, mas as pequenas também, e sejam gratos. Sejam gratos que vocês estão conseguindo fazer as coisas, mas não gratos no sentido de que consegui fazer o que eu deveria, mas, poxa, eu consegui fazer o que eu deveria, mesmo na podridão que eu estava, entende? Mesmo no fundo do poço que eu estava me sentindo. Então, deem valor a si mesmos, deem valor ao trabalho de vocês, aos estudos de vocês, ao esforço de vocês. Outra coisa que essa fez eu me sentir assim, me ajudou demais, tá? Eu procuro fazer isso mais hoje em dia, sempre, porque assim, depois que eu entendi a importância disso, gente, que é se entenda, entenda a si mesmo, tá? Se observe, observe os seus comportamentos, observe o que você faz, o que você gosta, o que você não gosta, o que você devia, o que você não devia fazer. Se conheça, procure se conhecer. Ai, mas como é que eu vou fazer isso? Não sei se... Mentira. Quem é Maria Clara? Maria Clara é só... Maria Clara, 20 anos, CPF, tal, estudante de psicologia e professora de inglês? Não, Maria Clara é muito mais do que isso. Maria Clara é muito mais do que isso. E você é muito mais do que o seu emprego, muito mais do que os seus estudos. Permita-se. Não. Se permita se conhecer. Isso. Se possível, vá na terapia, tá? Pagar particular ou pelo plano, SUS, não sei. Se possível, faça terapia. Gente, vocês não têm ideia do quanto que a terapia é gostosa, tá? Muito bom, adoro, recomendo super. Essa próxima coisa, eu acho que é mais para as redes sociais, mas se isso acontece no seu ciclo de amizades, de familiares, enfim, acho interessante também. Se afaste do que faz você se comparar demais, no sentido ruim, tá? Então, se você tá vendo que aquele influenciador não tá te fazendo bem, talvez não seja tão interessante assim ver os vídeos dessa pessoa. Se você tá vendo que o TikTok, por exemplo, inteiro não tá te fazendo bem, tenta passar menos tempo, tenta limitar, tem como fazer isso no Android e no iOS. Tenta desinstalar um dia que seja, uma semana e por aí vai. Só tenta se afastar, tá bom? E se for no sentido de amizades, de familiares, eu sei que familiar é um pouquinho mais difícil, mas né? Tenta se afastar dessa pessoa, ou se não der pra se afastar, tenta ter um pouquinho mais de consciência na hora que você está conversando. Não se deixa levar somente pela conversa. Então, você tá aqui, ó, você tá falando comigo, mas você tá aqui, olha, tô esperta com você. Entendeu? E a última coisa seria mudar a pergunta que fica martelando aí na sua cabecinha, que você não percebe, mas eu sei que você faz, é como é que eu posso ser perfeito e como é que eu posso alcançar coisas perfeitas e uma vida perfeita? E mudar essa pergunta para como é que eu posso ser a melhor versão de mim mesma hoje? Ah, é muito clichê. É mesmo. Mas eu falo hoje no sentido de que você não tem que ser produtivo o tempo todo, tá bom, meu querido? Então, hoje você consegue ler aquele livro. Amanhã talvez você não consiga ler aquele livro. Tá tudo bem? Tá bom? Não fica se dando assim. Oh meu Deus, eu tenho que ser perfeito todo dia. Gente, dá um BO. Um exemplo pra vocês. Pra quem não sabe, eu fiz uma cirurgia no joelho faz quase 2 meses. Hoje eu posso tentar ser o melhor que eu sou hoje. Não. Hoje. Ai, meu Deus.
céu! Eu não sirvo pra isso, meu Deus! Hoje eu vou dar o meu melhor pra poder caminhar o máximo que eu conseguir. Ok, beleza. Eu não posso me comparar com uma versão minha de 2, 3, 4 meses atrás que conseguia levantar um peso bom no equipamento na academia, porque simplesmente não vai rolar, porque cortaram o meu joelho. Então, assim, né? Vamos ter noção do que a gente consegue fazer. Bom, é isso. Não sei se esse vídeo foi útil. Se foi útil, dá o like. Se foi inútil, dá o like também. E comenta aqui embaixo. E é isso. Tchau!